Fala pessoal, então vamos aqui continuando a nossa aula. Então vamos falar o que hoje? Vamos falar hoje sobre polaridade, tá? Então, para você entender essa aula de hoje, você tem que ter assistido às aulas de ligações químicas e a aula de geometria molecular. Caso você não assistiu nenhuma delas ou somente uma delas, você para e assiste o que está faltando aí. Então, ó, para entender a aula de hoje, tem que saber de ligações químicas e a parte de geometria molecular. Então vamos aqui. Então, o que seria a polaridade? A polaridade está relacionada com a distribuição dos elétrons nas ligações químicas. Se os elétrons tenderem para algum dos átomos, eu formo o quê? Polos, eu formo cargas, tá? E se ele não tender, eu não formo cargas, não formo polos. E aí o que vai acontecer? Se eu formar polos, eu tenho o quê? Eu tenho uma molécula polar. Já se esses elétrons das ligações não tender para nenhum dos átomos, eu já tenho uma molécula o quê? Apolar. Então, polar tendendo a um dos átomos com cargas, com polos. E apolar não vai tender a nenhum dos átomos, os elétrons das ligações, não formam cargas, não formam polos, apolares. Então, o que nós vamos ver aqui? Se eu tiver ligações iônicas, na ligação iônica, lembram que eu tenho o quê? A transferência de elétrons. Quem perde elétrons fica positivo e quem ganha elétrons fica o quê? Negativo. Ou seja, há a formação de polos. Logo, toda ligação iônica é polar. Tranquilo? Fácil, né? Então, vamos olhando aqui. Agora, a ligação covalente, nós temos que tomar cuidado. Na ligação covalente, eu tenho a ligação covalente polar e a ligação covalente apolar. Ligação covalente polar, quando a ligação é entre átomos diferentes. E a ligação covalente apolar, quando são átomos iguais. Na ligação covalente, eu não tenho o compartilhamento de elétrons. Então, esses elétrons que estão sendo compartilhados, por exemplo, no HCl, se eles não forem redistribuídos, aqui seria apolar, tá? Só que o que vai acontecer? Não são átomos diferentes? Se são átomos diferentes, eles têm o quê? A eletronegatividade diferente. Quem for mais eletronegativo acaba atraindo os elétrons. Então, o cloro, por ser mais eletronegativo, ó, ele acaba atraindo os elétrons da ligação para mais próximo dele. Logo, os elétrons daqui, ó, vão ficar mais próximos do cloro. E aí, o cloro, ele vai ficar o quê? Levemente negativo e o hidrogênio levemente positivo. E essa atração que nós temos aqui, nós chamamos de momento dipolo, correto? E aí o que nós vamos ter, ó? O momento dipolo aqui, ó, seria diferente de zero, porque há uma atração. E aí isso aqui seria uma molécula polar. Tranquilo? Se eu tivesse átomos iguais, a força seria a mesma e aí nós iremos fazer o quê? Não teria o momento polar, então ele seria apolar. Tranquilo? Agora, ó, um cuidado que vocês devem ter seria o quê? Com a geometria, que ela vai interferir. Eu posso ter ligações polares, só que a molécula como um todo ser apolar. Por quê? Os momentos podem se anular. Vamos pegar aqui, ó, exemplo esse daqui.
O CO2. O CO2, se nós formos analisar, ó, ele é o quê? Linear. Sendo linear, o que eu vou ter aqui? Ó? Quem é mais eletronegativo? Não é o oxigênio. Então, ó, esse oxigênio, ele irá atrair os elétrons da ligação para mais próximo dele. Só que eu também tenho esse oxigênio aqui. Ele acaba também atraindo. Só que, lembrando de física, duas forças de mesma intensidade em sentidos opostos, elas fazem o quê? Elas se anulam. Como esse está puxando para a direita e o outro está puxando para a esquerda, e são os mesmos átomos, essa força está anulando a outra. Se ninguém está atraindo, não há um deslocamento dos elétrons das ligações. Logo, eu não formo polos e eu tenho uma molécula apolar. Correto? Tranquilo aqui? Agora, ó, se eu tivesse aqui, ó, na verdade, ó, se eu tivesse aqui a água aqui, ó, nós temos o oxigênio e o hidrogênio aqui em volta. Então, ó, se eu tiver a água, o que vai acontecer? Aqui, quem é mais eletronegativo? Não é o oxigênio. Então, ele vai vir, ó, e vai atrair o elétron dessa ligação. Aqui não é o oxigênio. Ou seja, o oxigênio ele está atraindo todos esses elétrons. Logo, ele ficaria o quê? Levemente negativo, e aqui levemente positivo, e levemente positivo. Então, o momento de polo aqui, diferente de zero, porque eles não se anularam. Aqui, ó, eles se anularam, o momento de polo ficou zero. Então, ó, como aqueles não se anularam, polar. Aí tu fala, presunto, eu vou ter que saber isso aqui. Toda hora tem um jeito mais fácil, em vez de trabalhar com o vetor? Por exemplo, eu trabalhar com o vetor, nesse caso aqui, olha o trabalho que iria dar. O SO2 e o SO3, ó. O SO2, quem é mais eletronegativo, ó? O mais eletronegativo seria quem? O oxigênio, tá? E aí o que vai acontecer, ó? Ele vai puxar os elétrons das ligações aqui, ó. Puxou. Pegando a parte de vetor da física, dois vetores angulares, o vetor resultante dele, ó, eu vou pegar esse vetor e vou projetar aqui, ó, paralelo aqui e paralelo aqui. Logo, o vetor resultante desses dois, ó, seria para baixo, ó. Esses dois aqui equivale a esse daqui. Então, equivale a eu estar puxando os elétrons para baixo. Então, esse oxigênio ficaria levemente negativo, esse também, e esse ficaria positivo. Então, aqui, ó, eu teria uma molécula o quê? Polar também. Presunto está começando a ficar complicado. Sim, mas eu vou ensinar um macetinho no final, calma. E aí, agora, se eu tenho o SO3, polar, ó, eu tenho o ângulo. Olha o cuidado que eu devo ter, olha a maldade. O SO3 é o que cai mais. Porque ele tem a seguinte maldade, ó. Você chega aqui e diz que é polar. Você vem aqui, ó, o oxigênio, por ser mais eletronegativo, ó, ele atrai. Aqui atraiu o elétron da ligação, ó. Então, vetor angular. Então, a força resultante, ó, está para baixo, entre essas duas. Certo? E aí você vem aqui, ó, eu também tenho aqui, ó. Eu tenho
uma força que o oxigênio é o mais eletronegativo. A força resultante, ela é anulada porque está o quê? Paralelo. Logo, acaba que ninguém atrai. Se ninguém atrai, essa molécula é apolar. Complicou. Sim, trabalhar com vetor, eu não acho um método mais fácil. O método mais fácil é nós trabalharmos com as chamadas nuvens eletrônicas. E aí, o que seriam as nuvens eletrônicas? Nós vamos olhar aqui o seguinte, nós vamos considerar uma única nuvem eletrônica tudo que eu tiver pares de elétrons, tá? Pares de elétrons livres do átomo central e duplas e triplas ligações entre os mesmos átomos é uma nuvem eletrônica apenas. Então, ó, a gente vai analisar cada nuvem eletrônica que envolve o átomo central. Se essa nuvem eletrônica for igual à quantidade de nuvens eletrônicas forem iguais à quantidade de átomos ao redor deles, vai ser apolar. Se for diferente a quantidade de nuvens eletrônicas do átomo central e os átomos em volta deles, ele ficaria o quê? Polar. Então, ó, olha o macetinho, como ele ajuda muito. O carbono tem quantas nuvens? Ó, as nuvens, ó, dupla é uma nuvem. Dupla é uma nuvem eletrônica. Então, eu tenho, ó, duas nuvens eletrônicas. A quantidade de átomos ao redor deles não são dois. Então, ó, dois átomos ao redor deles. Se for iguais, ele vai ser o quê? Apolar. Fácil, né? Então, ó, eu vou olhando. Agora, a água, ó, como nós vamos fazer? Ó, nuvens eletrônicas, ó. Olha como fica extremamente fácil trabalhar com as nuvens eletrônicas, ó. Ligação simples é uma nuvem, ligação simples é uma nuvem, e pares de elétrons, ó, são nuvens eletrônicas também, do átomo central sempre. Então, aqui, ó, vou botar aqui, eu tenho 4 nuvens eletrônicas. E a quantidade de átomos ao redor dele? Não são apenas 2? Se a quantidade de átomos forem diferente da quantidade de nuvens eletrônicas, isso aqui é uma molécula polar. Olha, é melhor do que trabalhar com esses vetores. Muito mais fácil. Então, ó, e serve para todos, ó. O SO2, nuvens eletrônicas, ó. O cuidado, ó. Se eu tiver dupla, é uma nuvem só. Duas nuvens e eu tenho par de elétrons, é o do átomo central. Então, eu tenho aqui o quê? 3 nuvens eletrônicas. E quantos átomos ao redor deles? Não são 2? Então, ó, se eu tenho 2 átomos ao redor dele, a quantidade é diferente, é uma molécula polar. Agora, o SO3, ó, que foi o que gerou a confusão aqui. Olha como é que ele vai ficar mais fácil, ó. Eu tenho quantas nuvens, ó? Eu tenho uma aqui, ó, simples, outra aqui e dupla aqui. Então, eu tenho, ó, 3 nuvens eletrônicas. E a quantidade de átomos? Nós temos quantos? Não são 3 átomos? Então, ó, são iguais. Se são iguais, vai ser o quê? Apolar. Tranquilo ou não? Fácil, né? Esse daqui, ó. Esse aqui é bem tranquilo, ó.
eu tenho aqui o meu átomo aqui com 2 é sempre o mais eletronegativo, então seria o cloro. O cloro, ele tem, na verdade, 7 elétrons, ó. Isso aqui acho que nem precisaria fazer por esse método. Então, ó, eu tenho quantas nuvens, ó? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 nuvens eletrônicas, que é diferente porque ele só está ligado a um átomo. Então, por isso que ele é polar. O NH3, ó, não vou nem trabalhar o vetor do NH3. Vamos só olhar aqui, ó, o método das nuvens eletrônicas. Se nós olharmos o método das nuvens eletrônicas, ó, quantidade de nuvens, uma ligação simples, 2, 3, e o do átomo central aqui, 4. Então, eu tenho 4 nuvens eletrônicas. Quantos átomos ao redor deles? Não são 3? Se a quantidade de nuvens e átomos forem diferentes ao redor do átomo central, essa molécula é polar. CH4, quantidade de nuvens, ó, 1, 2, 3, 4. 4 nuvens eletrônicas. Quantidade de átomos ao redor dele, 1, 2, 3, 4. Igual a 4 átomos. Se a quantidade são iguais, ele vai ser o quê? Apolar. Tranquilo? E o PCl5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 nuvens eletrônicas. E quantos átomos? Não são 5 átomos? Logo, se são iguais, apolar. Melhor do que trabalhar com vetores. Tranquilo? Fácil, né? E aí a gente vai trabalhar aqui, analisando isso daqui, nós vamos ter as forças intermoleculares. Agora, que seria o quê? As forças que unem as moléculas. E aí nós vamos ter de 3 tipos, tá? Nós temos a London ou dipolo induzido, que seria o quê? A mais fraca. É aquela que ocorre entre moléculas apolares. E aí eu vou ter a dipolo permanente ou dipolo-dipolo e a ligação hidrogênio. Dipolo permanente e ligação hidrogênio acontece o quê? Com moléculas polares. Só que, para ser ligação hidrogênio, além de ser polar, eu tenho que ter o quê? Hidrogênio ligado ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio. Então, HFON. Então, tem que ser o quê? Ligação hidrogênio polar e tem que ter hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio ou ao nitrogênio. A dipolo permanente é a mediana e a ligação hidrogênio é a mais forte. Então, ó, analisando aqui as moléculas, ó, o CO2, ele não é apolar? Todas as moléculas apolares, qual seria a força intermolecular dele? Seria a do tipo London, correto? Ou dipolo induzido, é a mais fraca. Aqui é polar. Se é uma molécula polar, pode ser ligação hidrogênio ou dipolo permanente. O hidrogênio está ligado ao oxigênio, HFON, o oxigênio. Se tiver ligado ao oxigênio, então a força entre as moléculas de água é do tipo ligação hidrogênio. É a antiga ponte de hidrogênio, mas não se usa mais o termo ponte de hidrogênio. O SO2 seria o quê? SO2, ela é polar, correto? Se é polar, ou é ligação hidrogênio ou dipolo permanente.
Aqui eu tenho hidrogênio? Não. Então, aqui seria dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Correto? E aí a gente vai olhando aqui, ó. O SO3, se ele é apolar, ele vai ser o quê? London ou dipolo induzido. Não se usa mais o termo van der Waals. Agora aqui, ó, HCl. HCl polar. Ah, eu tenho hidrogênio, ligação hidrogênio. Não, para ser ligação hidrogênio, eu tenho que ter hidrogênio ligado ao fluoxigênio ou ao nitrogênio. Aqui ele está ligado ao cloro. Se ele está ligado ao cloro, ele vai ser um dipolo-dipolo, porque ele só é polar. Correto? E esse aqui, H3N ou NH3, é polar, ou é ligação hidrogênio, ou é dipolo-dipolo. Então eu vou ter, ó, HFON, hidrogênio ligado diretamente ao nitrogênio. Então vai ser ligação hidrogênio. E se eu for olhar aqui, o CH4, se ele é apolar, seria o quê? London. E PCl5, se é apolar, seria o quê? London também. Tranquilo? Fácil, né? Assista às próximas aulas e comente com o seu nome.